O artigo selecionado tem por título Análise de resíduos de diclofenaco sódico veterinário em leite por espectroscopia no infravermelho próximo. Esse artigo ele trata um pouco de trazer uma técnica inovadora utilizando espectroscopia no infravermelho acoplado à técnica de transformada de Fourier, que é uma técnica que transforma dados em frequência em dados computacionais, para que por meio de espectros possamos ver pequenos traços de analitos que queremos analisar em uma determinada matriz. Mas antes de falarmos sobre a análise em si, vamos falar um pouco sobre o leite, esse alimento que está presente na vida do ser humano desde o seu nascimento e que geralmente é o primeiro alimento em que temos contato. É um alimento bastante complexo, já que em sua composição existem diversos componentes, tais como proteínas, vitaminas, gordura, carboidrato e o próprio cálcio, que temos esse conhecimento de que o leite ele é rico em cálcio. E por ser um alimento com grande valor nutricional, ele é muito consumido, especialmente por crianças e idosos. Por isso é de grande relevância que esse tipo de alimento ele seja constantemente analisado, para que o consumidor ele possa receber este produto com qualidade. Apesar disso, em 2007, aqui no Brasil foi realizado pela Polícia Federal a operação denominada Ouro Branco, que teve como principal objetivo combater alguns crimes contra a saúde pública e relações de consumo. E essa operação revelou um grande esquema de fraude na distribuição do leite, onde constataram que um terço desse alimento tão consumido no Brasil não passava por fiscalização. E sem passar por fiscalização, pode apresentar lacunas na qualidade desse alimento. Um dos problemas que podem afetar a segurança do leite é o uso de fármacos ou drogas veterinárias nas vacas leiteiras. Quando é necessário administrar fármacos, esse tipo de medicamento em vacas leiteiras, deve-se ter muito cuidado, pois há a possibilidade desses fármacos eles apresentar resíduos, eles gerarem resíduos no leite. E se esses resíduos forem consumidos, mesmo que em quantidades pequenas, pode causar reações no ser humano, como, por exemplo, reações alérgicas e tóxicas. Existem também estudos que revelam que uma alta longa exposição ao fenilbutazona, que é um componente geralmente encontrado em anti-inflamatórios, eles podem gerar a formação de tumores renais. Então, para minimizar esses impasses, existem alguns programas nacionais destinados ao monitoramento da presença desses resíduos, como, por exemplo, o Plano Nacional de Controle de Resíduos e Contaminantes, ou seja, o PNCRC. E existe também o PANVET, que é o Programa de Análise de Resíduos de Medicamentos Veterinários em Alimentos, que faz parte de ações da Anvisa, ou seja, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Então, para o monitoramento desses resíduos, existem alguns métodos destinados à análise da qualidade de leite. Dentre esses, existem os microbiológicos, porém esse tipo de análise é relativamente lenta e pode não ser tão específico na análise de alguns fármacos. Existem também os fisicoquímicos, como, por exemplo, a cromatografia líquida de alta eficiência, ou seja, o HPLC, como também a espectroscopia de massas. Porém, o mais utilizado é a espectroscopia por infravermelho, porque é uma técnica que apresenta muita eficiência e, além de tudo, é muito rápida, o que é primordial na análise de leite, porque esse tipo de alimento ele precisa ser despachado para o processamento mais rápido possível, para que não haja alteração na qualidade desse alimento. Então, vamos para a parte da metodologia, que, como foi citado anteriormente, neste trabalho foi baseado em espectroscopia do infravermelho próximo, acoplado à transformada de Fourier. Mas antes de realizar a análise de infravermelho propriamente dita, foi inicialmente feito um levantamento bibliográfico dos fármacos veterinários que são frequentemente utilizados em bovinos para tratar algumas doenças mais comuns, como, por exemplo, a mastite.
Existem diversos fármacos disponíveis, porém foi constatado que os mais comuns são os antimicrobianos e anti-inflamatórios. E neste âmbito optou-se por escolher o diclofenaco sódico, pois além de ser um dos mais utilizados, ele é bastante acessível e possui reações adversas sérias. Então, se dá, né, a importância de conseguir analisar resíduos desse medicamento em leite. Foram utilizadas 3 amostras de leites diferentes, sendo que do mesmo fabricante, lote e prazo de validade. E essas amostras foram de leite pasteurizado integral homogeneizado. Mas antes de realizar a simulação de adulteração por esse fármaco, para então testar a possibilidade de uso da espectroscopia de infravermelho próximo, as amostras elas foram submetidas às análises preliminares de controle de qualidade, que consistiram em algumas medidas de pH, gordura, proteína, etc., para ver se o leite ele estava dentro dos padrões de qualidade para não afetar na análise. Em relação à análise por infravermelho, foi realizada neste analisador, nesse equipamento, com 3 medidas no modo reflectância. E essas medidas elas foram feitas em 3 amostras diferentes, contendo proporções, né, porcentagens desses componentes diferentes, onde a primeira medida foi o leite e o fármaco puros, e a segunda, 90% do leite com 10% de fármaco, e a terceira, 99,9% de leite e 0,01% de fármaco, a fim de verificar se, mesmo em uma porcentagem muito pequena desse fármaco em relação à porcentagem de leite, se ainda é possível gerar resíduos e conseguir detectar por infravermelho no leite. Sendo a análise por infravermelho realizada, vamos para a parte dos resultados. Em relação às análises preliminares do controle de qualidade, podemos verificar aqui os resultados que confirmam o que foi citado anteriormente, em que o leite ele estava dentro dos padrões de qualidade. Isso tomando em consideração medidas como quantidade de gordura, acidez, proteínas e etc., que podem influenciar na qualidade daquele leite e, consequentemente, na eficiência do resultado da análise. Partindo para a etapa de análise por infravermelho, podemos aqui verificar os espectros que resultaram desta análise e que foram gerados no computador. Através desse primeiro espectro, podemos então ver características dos picos referentes a cada um dos componentes que estavam ali naquela amostra, o leite puro e o fármaco puro, onde podemos verificar que a curva azul ela é característica do leite e a curva vermelha do fármaco. Quando esses componentes eles estão na sua forma pura, é muito mais fácil conseguir visualizar no espectro. Nós conseguimos visualizar essa diferenciação por meio das características e da coloração de cada pico. Quando esses componentes eles não estão mais em sua forma pura, podemos verificar a maior dificuldade de diferenciar esses dois compostos através do espectro. Mas ainda assim, mesmo que o percentual do fármaco ele seja inferior, muito inferior ao do leite, podemos então ver essa diferenciação. Nesse outro espectro, em que há uma maior desproporcionalidade ainda entre a composição percentual destes dois componentes, podemos verificar que é bem mais difícil, né, de visualizar o fármaco ali misturado ao leite, porém ainda dá para se detectar. E isso significa dizer que mesmo que essa quantidade de fármaco seja ainda mais inferior à do leite, ainda pode ser encontrado resíduo nesse leite. E se ele for consumido, mesmo com essa quantidade pouca, pode gerar reações indesejadas. Chegando então na parte final, podemos tirar algumas conclusões sobre a análise.
como por exemplo, né, com base na primeira análise, nas análises preliminares, as amostras de leite elas estavam dentro dos padrões de qualidade e por esse motivo a análise também contribuiu para um resultado significativo e eficiente. Pode-se concluir também que esta técnica de infravermelho próximo pode ser uma proposta muito pertinente, né, neste âmbito de análise de fármacos em leite, pois é uma técnica muito rápida de se fazer, haja vista que as medidas, as análises foram feitas em questões de segundo e, além disso, apresenta uma grande eficiência e uma grande especificidade, porque conseguiu analisar traços, né, desses analitos na matriz. E outra conclusão que pode se tirar também é que mesmo que as quantidades desse fármaco sejam muito pequenas, pode-se verificar resíduo sim do mesmo naquele leite. E se ele for consumido, pode gerar reações para o nosso corpo. Então chegou a hora, né, de falar um pouco sobre a minha experiência nesse PLE, especificamente nessa disciplina de análise química de alimentos. Para mim foi um grande desafio esse período como um todo, né? Mas em relação à disciplina de análise química de alimentos, eu sou suspeita a falar, porque eu gosto muito dessa área, né? Desse tipo de análise, mas que também quero dizer que foi um desafio também. Acredito que para a maioria dos alunos, como também para a professora, acredito que foi já realmente um desafio, porque você tem que montar seu horário, você tem que se organizar, de certa forma é mais desafiador. E a gente não tem aquele contato, né, que temos em sala de aula, que é muito diferente, apesar de que a gente tem esse contato virtual, mas não é a mesma coisa, não é a mesma sensação. Mas em relação a essa disciplina, eu só tenho a agradecer à professora de coração por ter ofertado ela, que a gente queria muito pagar. E talvez se não fosse o PLE, a gente não teria conseguido pagar, né? Porque daria choque no horário. Mas, no mais, as minhas experiências foram maravilhosas em relação a essa disciplina.